Bom, pessoal, nós vamos proceder hoje à resolução da lista que envolve problemas em que necessitamos do uso do teste da derivada primeira e segunda, e na sequência nós faremos aí aplicações desses testes resolvendo problemas aplicados, que seriam os problemas de otimização. Bom, na lista que foi dada para a resolução, o primeiro exercício aí consistia em você esboçar o gráfico de um conjunto de curvas. E nesse esboço era necessário que nós determinássemos pontos críticos, números críticos, pontos de máximo e mínimo para cada um dos casos envolvidos. Então vamos lá. Primeiro item aí, primeiro exercício, exercício 1A, ele nos dá uma curva da forma y igual a x ao cubo mais 6x² mais 9x. Procedimento corresponde a você executar aquela série de passos em que você encontra a derivada primeira, dependendo, encontra a derivada segunda, identifique se possui nessa curva pontos de máximo, pontos de mínimo, se há mudança de concavidade. Essa que é a ideia. Então vamos lá. Primeiro passo aqui, derivamos a função, derivada de x3, 3x2, derivada de 6x², 12x, derivada de 9x, 9. Cheguei aqui, quero encontrar os pontos onde a derivada é igual a zero, que são os pontos críticos. A equação gerada aí é a equação de segundo grau, então corresponde para nós aí resolver o processo de Bhaskara. Então eu vou resolvê-lo de modo que 3x² mais 12x mais 9 seja igual a zero. Então, ao resolver isso daqui, o que eu tenho em mente então é a determinação dos números críticos. Então, fazendo aqui a representação em Bhaskara, você tem x igual a menos b, no caso menos 12, mais ou menos a raiz quadrada, vamos aumentar aqui um pouquinho a fração, de b ao quadrado, 12 ao quadrado, que é 144, menos 4 vezes a vezes c, 4 vezes 3, 12, vezes 9 dá 108, e 2 vezes 3, que é 6. Então, daqui você tira aqui menos 12, é somado e subtraído com a raiz quadrada dessa diferença, que é 36, cujo valor é 6. Divide isso aqui por 6 e você abre para duas soluções. Menos 12 mais 6, que é menos 6, por 6 dá menos 1, e menos 12 por menos 6, menos 18, que por 6 dá menos 3. Então, esses dois pontos, essas raízes, são os números críticos da minha função. E aí, o que eu tenho que fazer agora nesse processo é a montagem daquela representação em um varal, né? Uma espécie de varal, identificando os intervalos onde a função cresce e decresce. Parte fundamental dessa construção é você reescrever essa função como um produto de duas funções de primeiro grau. Ou seja, x igual a menos 1 equivale a x mais 1 e x igual a menos 3 que equivale a x mais 3. Esse produto representa a equação de segundo grau que corresponde aos números críticos que estamos lidando. Então, com isso, agora eu tenho condição de escrever quais são esses intervalos. Essa que é a ideia que nós temos em mente agora. Então, daí eu venho e escrevo o meu intervalo, faço isso, coloco aqui os pontos nos quais eu vou identificar onde esse intervalo vai começar e construo a função. Então, são duas funções, eu tenho uma função x mais 1 e tenho uma função x mais 3. Eu tenho o sinal da derivada, no caso do y', e a conclusão que eu tenho acerca desse sinal. Bom, daqui eu tenho então os intervalos. Então, como o menor número crítico é menos 3, são os valores que são menores que menos 3. Depois, os valores que estão compreendidos entre menos 3 e menos 1. E os valores de x que são maiores que menos 1. O que eu faço? Lanço sinais que correspondem a essas observações que eu tenho aqui na minha tabela. Então, o que é um número menor que menos 3? Por exemplo, menos 4. Se eu lanço menos 4 aqui, suponho, isso aqui vai dar um resultado negativo. Menos 4 é negativo. O sinal é positivo, então indica que para valores de x menores que menos 3, a nossa função é crescente.
Entre menos 3 e menos 1, podemos pegar, por exemplo, menos 2. Menos 2 é negativo, menos 2 mais 3 aqui é positivo, menos com mais é menos, então ela decresce. Aqui eu já tenho uma informação importante. Eu sei que a função cresce e decresce, né? Essa que é a proposta. Então eu sei que crescendo, decrescendo, ela tem um ponto de máximo aqui em menos 3, que eu não sei se é máximo local ou absoluto. Isso só o teste da derivada segunda vai nos permitir. Bom, com isso agora a gente calcula para x maior que menos 1. Por exemplo, 0, aqui é positivo, positivo, positivo. Então ela cresce, então eu sei que ela tem um candidato a ponto de mínimo aqui em menos 1. É isso que nós temos. Beleza? Feito isso, nós podemos montar o gráfico? Poderíamos, mas no passo seguinte, corresponde a você derivar a função mais uma vez. A gente vai pegar a derivada da função, que nós obtemos, que é o 3x², lá, mais, deixa eu voltar aqui só para ver a função, que aí fica mais fácil, 3x² mais 12x, né, que nós derivamos, e a função original, que era 9x, virou 9. Então, quando você deriva mais uma vez, y duas linhas, então a derivada aqui corresponde a 6x e a derivada aqui corresponde a 12, uma vez que 9 é uma constante. Chegando nesse ponto, que é interessante analisar, é o seguinte, que para você identificar se esses dois pontos críticos, menos 3 e menos 1, são de fato, no caso aqui do menos 3, um ponto de máximo e no caso do menos 1, um ponto de mínimo, absoluto ou não, é o teste da derivada segunda que me diz. Então o que eu faço? Eu venho e aplico, né, os pontos críticos, no caso menos 3 e menos 1, nessa função. O retorno do sinal vai identificar se é um máximo ou um mínimo absoluto. Então, quando eu lanço menos 3 aqui, 6 vezes menos 3 dá menos 18. Menos 18 mais 12 dá menos 6. Então, sendo esse valor negativo, corresponde que, de fato, menos 3 é um ponto do que de máximo absoluto. Ou seja, o maior que eu posso gerar. Em menos 1, 6 vezes menos 1, menos 6, mais 12, 6 positivo. Então, de fato, o menos 1 corresponde a um mínimo absoluto, ou seja, ao menor valor que essa função vai gerar. Então, eu já sei, aqui pela trajetória dos pontos que eu identifiquei, que eu tenho um mínimo absoluto em menos 1 e um máximo absoluto em menos 3. É essa que é a ideia que nós temos. Bom, daqui, o que eu preciso fazer? Construo um segundo paralzinho, né? Que envolve agora essa função 6x mais 12. Né? Vamos apertar aqui para tentar escrevê-lo, porque nessa segunda expressão eu tenho agora a condição de identificar se a concavidade da curva é para cima ou para baixo. Então aqui o ponto que vai servir como referência para nós, né, 6x mais 12, nós derivamos aqui a função. Vamos colocar aqui a conclusão já, que é possível obter, que é acerca da concavidade. O ponto de referência é o ponto no qual essa derivada segunda é igual a zero, que seria, no caso, se eu só voltar mais uma vez, 3x2, aqui quando a gente derivou virou 3x2 mais 12x. Quando derivamos mais uma vez 6x mais 12, sim, então 6x mais 12, essa função vai zerar em x igual a menos 2. Então, se você tem uma mudança de concavidade, ela pode acontecer para valores de x menores que menos 2 ou de x maior que menos 2, porque é o ponto onde essa função está zerando, no caso a derivada segunda. Se você pega um valor menor que menos 2, por exemplo, menos 3, vai dar negativo. Se você pegar um maior que menos 2, por exemplo, menos 1, vai dar positivo. O que indica para nós quando a derivada segunda, que esse caso aqui, ela é negativa? Quando a derivada segunda é negativa, isso está indicando para nós que nós temos um ponto de quê? Nós podemos dizer que nesse caso a concavidade é voltada para onde? Sempre mencionamos, derivada segunda negativa,
então isso significa que a concavidade é voltada para baixo. Com derivada segunda positiva, então está indicando que a concavidade é voltada para cima. Então, com isso, com essas informações aqui, nós temos condições agora de descrever o nosso gráfico, né? Identificando a estrutura dessa função, como ela vai ser constituída. Então, aqui vamos voltar aqui para pegar a nossa função e identificar como o gráfico que nós estamos a construir vai, de fato, ser representado. Então, vamos lá. Vamos apagar isso daqui. Fazer com todo cuidado para caber todas as informações que nós temos. Então vamos lá. Aqui eu vou apagar esse pedacinho que eu já sei que em menos 3 e menos 1 é máximo e mínimo absoluto. O melhor é apagar tudo mesmo, não tem jeito, né? Então, fazendo isso, vamos lá. Repita a função y igual a x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 9x. Colocamos alguns pontos para representar. Então eu venho com x, coloco a função. Esses pontos podem ser os pontos críticos. Tem um ponto que é fácil, que é o zero. Em zero vai retornar zero. Se eu coloco aqui menos 1, por exemplo, menos 1 ao cubo, menos 1, mais 6, 6 menos 1, 5, 9 menos 5 menos 9, menos 4. Vamos colocar o menos 2, que é um ponto aí que vai mudar a concavidade da curva, nós mostramos. Então, menos 2 ao cubo, menos 8, 2 ao quadrado, 4, 24 menos 8, 16. 9 vezes menos 2, menos 18, 16 menos 18, menos 2, e a gente pode colocar o menos 3 também, né? Que em menos 3 a gente tem outro ponto crítico. Então, menos 3 dá 27, negativo, 54 menos 27, 27, 9 vezes menos 3 é 27, então em menos 3 ela vai zerar. Beleza. Bom, graficamente, vamos lá construir agora, fazendo aqui um eixo cartesiano bastante simplificado, para caber todos os dados. Vamos colocar aqui, em x nós temos valores negativos, então 1, 2, 3, 1, 2, 3, nós temos valores aqui 1, 2, 3, 4, e aí nós vamos pontuar esses valores para a identificação do processo. Então em 0 é 0, em x igual a menos 1 ela retorna aqui para a gente menos 4, em x igual a menos 1 retorna menos 4, em x igual a menos 2 retorna menos 2, é isso, e em x igual a menos 3 ela retorna 0. Bom, o que a gente sabe sobre a função? Que quando x era menor que menos 3, ela era crescente. Então lá na primeira tabela nós tivemos essa combinação crescente e decrescente. Então ela cresce vindo lá de baixo, concavidade voltada para baixo, porque para x menor que menos 2 era voltada para baixo, menos 2 está aqui, olha que interessante. Aí o que acontece? Entre menos 3 e menos 1 a função decresce, então ela decresce. A gente sabe que menos 1 ela tem um mínimo aqui, correto? Para valores maiores, entre menos 3 e menos 1, ela é decrescente. Para x maior que menos 1, ela é crescente. Então, em menos 1, que ela retorna menos 4, quando ela sobe aqui, ela sobe em 0, porque em x e 0 é 0, e vai subindo indefinidamente. Com a concavidade, a partir do ponto menos 2, vamos colocar aqui, ó, esse aqui é o menos 2, voltada para cima. Então, tecnicamente, se a gente pensar na curva em termos da representação, ela tem esse formato aqui. É claro, fazendo uma coisa mais próxima da realidade, quando eu jogo, por exemplo, ponto 1, 1 mais 6, 7, mais 9, 16,
ela vai ser um pouquinho mais inclinada próxima aqui do eixo Y. Vai ficar uma coisinha um pouquinho assim, ó. Tá? Mas ela descreve todo o processo que a gente quer, ó. Crescente para menor que menos 3, decrescente entre menos 3 e menos 1, crescente para valores maior que menos 1, com cavidade voltada para baixo, para x menor que menos 2, com cavidade voltada para cima, para x maior que menos 2, e ponto de inflexão em menos 2, como nós observamos. E aí está descrito a curva. Beleza? Exercício razoavelmente mais tranquilo por causa das funções envolvidas. Com isso a gente pode aí resolver agora o próximo item, né? O item B. Vamos lá no item B, que vai identificar aí uma outra curva, 8x² menos x à quarta. Né? Então vamos lá, só para eu colocar o conjunto de dados aqui, para que fique mais fácil, mais rápido a nossa sequência de observações. 8x² menos x à quarta, esse é o processo que a gente quer resolver. Vamos lá, então item B, 1b, 8x² menos x à quarta. Vamos lá, o mesmo processo. Essa é a função, eu coloquei lá como y, como uma função de f, né, f. Então, f' aqui, quando eu derivo, vai virar 16x menos 4x ao cubo. O que eu faço? Encontro os pontos críticos, quando isso aqui for igual a zero. Então, fazendo isso aqui, eu tenho 16x menos 4x ao cubo. E aí o que eu observo de interessante mais uma vez é que eu posso colocar em evidência alguns termos. Então, entre 16 e 4 eu coloco 4 e o x aqui é uma representação em potência que tem um menor grau. Então, ao fazer isso e ao colocar em evidência, você tem lá o 4 e aqui você tem o x², que é igual a zero. Uma vez que você faz isso, um ponto crítico você já encontrou, porque você quer saber os pontos onde a função vai zerar, a derivada no caso. Então ela zera aqui quando 4x for igual a zero e zera quando você tem 4 menos x² igual a zero. Então ela zera em x igual a zero e ela vai zerar quando você resolver essa equação de grau 2, então 4 igual a x². Que aí, quando você tira a raiz, ela te dá dois possíveis resultados, mais ou menos 2. Então isso indica para nós que eu tenho três pontos críticos. Eu tenho o 0, eu tenho o menos 2 e eu tenho o 2 positivo. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Montar aquele varalzinho. E aí a ideia, mais uma vez, seria quebrar essa função. Aqui dá para fazer isso, porque é uma diferença de quadrados. Escrevendo aqui 4 menos x2 como 2 menos x que multiplica 2 mais x. Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho uma diferença de quadrados. E dessa forma fica mais fácil para identificar a nossa construção. Então, nesse processo, vamos lá, eu tenho aqui o intervalo, coloco ali todas as minhas funções envolvidas, vamos fazer isso, 4x, 2 menos x, 2 mais x, o sinal da função f de linha e a conclusão acerca dessa função. Então, a conclusão acerca dessa função. Então, vamos lá. Aqui nós temos um intervalo um conjunto de valores um pouquinho maior, porque você tem dois pontos críticos, então 3 na verdade. X menor que menos 2. Depois, x maior que menos 2 e menor do que 0, que tem o 0 como ponto crítico.
Depois você vai pegar os valores que são maiores que zeros e menores, maior que 0 e menor que 2. E por fim, você vai analisar os valores de x que são maiores do que 2. E aí você vai ter essa sequência para construção. Então vamos lá. Se eu pegar um número menor que menos 2, por exemplo, menos 3, negativo. Se eu pegar um negativo aqui, ó, menor que menos 3, menor que menos 2, menos 3, menos com menos é mais, vai ficar positivo. Aqui vai ficar negativo. Então, menos com mais é menos, com menos é mais, logo a função é crescente. Esse que é o processo que eu espero gerar. É isso. Depois, entre menos 2 e 0, aqui é negativo. Um menos 1, por exemplo. Aqui é positivo. Menos 1 aqui vai dar positivo. Menos, com mais menos, decresce. E aí, maior que 0, menor que 2. 1, por exemplo, aqui é positivo. Aqui vai ser positivo. Aqui também vai ser positivo. Positivo. A função cresce. E maior que 2, aqui é positivo. Maior que 2, aqui é negativo. Aqui é positivo. Mas com menos, menos, com mais, menos. Então, decrescente. Vou colocar essa sequência aqui, né, para que depois a gente utilize ela. CD, CD. Ou seja, crescente, decrescente, crescente, decrescente. Então, você tem o seguinte, ó, cresce, decresce. Então, tem o candidato a ponto de máximo em menos 2. Depois ela vai crescer em 0, a partir de 0. Tem um ponto de mínimo aqui em 0, talvez seja um mínimo. E depois volta a decrescer. Então ela tem um candidato a ponto de máximo em 2. Então ela tem um máximo em menos 2, ela tem um máximo em 2 e tem um mínimo em 0. Eu não sei se esses máximos e esse mínimo são absolutos ou não. Por isso que eu vou depender do teste da derivada segunda. Então eu tenho essa sequência que eu vou guardar aqui e nós vamos resolver a próxima passagem, que é derivar a função mais uma vez. Então aqui dá para lembrar que ela era f' igual a 4x, né, que eu abri, e aqui era 4 menos x². Então ela, na verdade, ela era 16x menos 4x ao cubo. É isso que nós tínhamos. É a partir dela, só estou voltando aqui, para poder derivar a função mais uma vez. Então, derivei aqui, f', então f duas linhas vai ser igual a 16 menos a derivada disso aqui. Então vai dar 4 vezes 3, 12, x². Correto? Feito isso, o que eu faço? Executo os testes, jogando os pontos críticos que eu tenho, que são 3 aí no caso, f duas linhas em menos 2, f duas linhas em 0, e depois o f, vamos colocar esses dois aqui, 16 menos 12x². F duas linhas, 16 menos 12x². E o terceiro ponto, que é o f duas linhas aqui calculado em 2, para ter certeza se esses são pontos de máximo mínimo, né? Essa é que é a ideia. Então, quando eu jogo aqui, 16 menos 12x ao... Deixa eu só voltar aqui. 8x² dá 16x menos 4x ao cubo. 16x menos 4x ao cubo. Então, quando eu vou derivar mais uma vez, vai ficar 16 menos 4 vezes 3, 12x ao quadrado. Estava esquecendo aqui, 12x ao quadrado. Beleza, agora sim. Pode cometer erro. Se cometer o erro, ferra toda a conta. Então, vamos lá. Como a potência aqui é expoente par, sempre vai dar positivo. Então, menos 2 ao quadrado é 4. 12 vezes 4 dá 48. 16 menos 48, menos 32. Então, vai dar menos 32 aqui. E aqui também. 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 48. Então, vai dar menos 32 aqui. E f de 0 vai ser igual a 16. Então, o que eu tenho? Que se a derivada segunda é negativa, isso indica para mim que eu, na verdade, tenho um ponto de máximo. Então, eu tenho um máximo em menos 2, tenho outro máximo em 2 e tenho um mínimo absoluto aqui em 0. É isso que ele está mencionando. Por quê? Porque o resultado aqui é positivo.
beleza? Então, feito isso, o que eu faço agora? Vou montar o varal para essa segunda derivada, identificando onde você pode ter uma mudança de concavidade, né? Então aqui eu resolvo essa equação, f duas linhas igual a zero, para identificar qual é esse ponto, candidato a ser um ponto, né, de mudança de concavidade. Então resolvendo aqui, 16 menos 12x² igual a zero. Isso corresponde a 16 igual a 12x². Então isso daqui corresponde a você isolar o x². Vamos fazer aqui. Então 12x² igual a 16. Então vai ficar x² igual a 16 sobre 12. Você pode simplificar dividindo por 4. Então x² aqui vai ser igual a 4 sobre 3. Por sua vez, x² vai virar a raiz. Então, x² é, na verdade, a raiz quadrada de 4 sobre 3. Só o 4 é possível você extrair. Então, como você está numa raiz quadrada, você pode ter duas possíveis respostas. Então, 2 sobre raiz quadrada de 3. Então, esses dois pontos aí são os pontos a serem classificados, a serem candidatos a pontos de onde vai ocorrer uma mudança de concavidade da nossa curva. Então, para fazer isso, o que eu faço? Construo o próximo varal, né? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, não vou apagar a primeira sequência para poder ter uma informação mais simples. E aí o processo agora corresponde, na verdade, a quebrar essa função aqui, 16 menos 12x², em duas ou mais funções para poder reescrevê-la no formato que fique mais fácil identificar como que essa quebra vai ser executada. Então, aqui eu também tenho um caso de uma diferença de quadrados que eu posso escrever de uma forma um pouquinho diferente do que normalmente a gente faz. Por quê? Porque normalmente eu quebro a raiz quadrada inteira, 16 é 4, só que 12 não é uma raiz quadrada inteira. Se você fatorar 12, 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3, correto? Então, se você quebra esse cara em termos de uma raiz, essa quebra vai ser feita da forma, né, em termos de raiz. Se eu escrevo em raiz quadrada 2 vezes raiz de 3, então 2 vezes raiz de 3 em x para multiplicar 4 mais 2 raiz de 3 vezes x. Por que eu faço isso? Esse mecanismo aqui é o mecanismo que identifica como você faz um processo de diferença de quadrados. 4 vezes 4, 16. E se eu fizer 2 vezes 2, que é 4, vezes 3, 12, retorna essa mesma função. Por que eu faço isso? Fica mais fácil a nossa análise para, né, a construção do nosso intervalo. Então, no nosso intervalo, eu tenho duas funções envolvidas. Eu tenho uma função 4 menos 2 raiz de 3 em x. E uma outra função, né, que é a 4 mais 2 raiz de 3 em x. Certo? Daqui nós vamos analisar o sinal, né, o sinal da f duas linhas, para identificar a conclusão se há ou não mudança de concavidade. Então você tem aqui, ó, valores de x que são menores que menos 2 raiz de 3, percebe? Depois você tem os valores de x que são maiores que menos 2 raiz de 3, isso é um ponto. Até os valores que são menores que 2 raiz de 3. E por fim, você vai trabalhar com os valores de x que são maiores que 2 raiz de 3. Então, x maior que 2 raiz de 3. Então, nesses processos, você pode usar, se quiser, uma calculadora, né, para poder identificar como o processo vai ser representado. Então, o que é um número menor que menos 2 raiz de 3? Aí você não tem, né, uma noção desse número. Então, você pega lá uma calculadora e divide. Olha, 2 dividido pela raiz quadrada de 3
né? Isso dá 1,15 aproximadamente. Então você pega, por exemplo, um valor menos 2. Se você jogar um menos 2 aqui, né? Valor menor que isso, menos 2 com menos dá mais, então aqui você já vai ter uma representação que é positiva. Se você joga aqui, então qualquer coisa multiplicada aqui já vai ser maior, então vai dar negativo. Então aqui, sinal negativo, a conclusão que a gente tem, né, dá para escrever aqui, vou colocar o F duas linhas e escrever a conclusão aqui. Conclusão, derivada segunda negativa, isso indica que você tem a concavidade para baixo, né? Em x, aí é mais tranquilo, maior que menos 2 de 3 e maior que 2 de 3, você pode pensar no zero. Então, no zero aqui ela é positiva, né? Aqui ela é positiva, concavidade para cima, né? E quando o x é maior que 2 de 3, ou 1,15, né? Se você pegar lá um 2, isso daqui já vai ser negativo, aqui vai ser positivo, negativo, concavidade para baixo. Então ela vai ter essas sequências aqui a partir desse ponto, menos 2 de 3. Então ela tem uma mudança de concavidade em menos 2 de 3, de baixo para cima, e tem uma outra mudança em 2 de 3, de cima para baixo. E com isso, agora nós temos condições de montar o nosso gráfico, né? De identificar como a construção do gráfico vai ser executada. Então vou guardar essa sequência aqui, CB, CC, CB, né? Aqui nesses pontos, então menos 2, raiz de 3, né? Depois ela muda aqui entre menos 2 raiz de 3 e 2 raiz de 3, e o 2 raiz de 3, onde aquela concavidade vai ser para baixo. E aí vamos construir o nosso gráfico, para termos uma ideia de como ele vai ser representado. Essa aqui é a proposta. Então o que eu faço? Eu vou pegar lá a função original, né? Vamos pegar lá, a função original é 8x² menos x à quarta. 8x² menos x à quarta é a função f. E aí eu posso jogar alguns pontos, para ter uma ideia de como isso vai ficar constituído. Então eu tenho a função, vou colocar x aqui no valor de f, o ponto fácil aqui é 0, retorna 0, e aí você pode colocar, né, os pontos críticos, se quiser, né, para ter uma ideia, para ter um referencial, né? São os pontos onde a derivada é nula. Então os pontos críticos nossos lá, que nós temos, deixa eu só voltar aqui para identificar, menos 2 e mais menos 2. Então, se você lança, por exemplo, menos 2 aqui, fazendo as contas, 8 vezes menos 2 ao quadrado, menos da fórmula, menos 2 à quarta. A gente sabe que isso aqui é sempre positivo, então vai dar 32. E aqui, menos 2 à quarta, positivo, com menos com mais, menos. Então, ele vai retornar, quando eu jogo menos 2, 16. Vai acontecer a mesma coisa com o positivo. Então aqui retorna 16. E daqui, com alguns outros valores, vamos pensar aqui nos pontos onde ocorre mudança de concavidade, né? 2 raiz de 3. Isso é possível calcular tranquilo. 8, 2 raiz de 3 ao quadrado. Tanto faz o positivo e o negativo, vai dar a mesma coisa, porque o expoente é par, né? Então elevado à quarta. Então aqui vai ficar 8 vezes 4 sobre 3, menos aqui 16, 3 à quarta, então aqui vai dar 9, né? Porque vai ficar 3 à quarta, vai cancelar. Então daqui você vai ter 32 terços menos 16 nonos. Dá para simplificar, vamos pensar aqui, 3 e 9, então o MMC é 9, 9 por 3, 3, vezes 32 dá 96,
aqui vai 16, então dá 80 sobre 9. Então, aproximando aí na calculadora, 80 dividido por 9, aproximadamente 8,8. Então, em mais ou menos 2 raiz de 3, você tem aí aproximadamente 8,8. É isso. Então vamos tentar montar agora com essas informações o nosso gráfico, né? Com base nas informações que nós temos. Então, aqui eu construí o eixo cartesiano, para x e para a função f. Nós sabemos que ela vai passar aqui pela origem, né? E que há um máximo aí em menos 2 e 2, né? Ou seja, que é 16. Então vamos colocar aqui uma métrica, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e aí a gente faz uma simplificação, 2, vamos colocar aqui de 4 em 4, né? 4, 8, 12, 16, e a mesma coisa aqui, menos 4, menos 8, menos 12 e menos 16. Aqui a gente continua na mesma métrica, 1, 2, 3 e 4, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, só para termos uma ideia. Então a gente sabe que a função cresce para valores de x menores que menos 2 e ela vai ter um pico lá em 16, né? Então o que vai acontecer? Ela vai crescer, vai crescer. É possível observar onde que essa função pode passar pelo eixo, por quê? Porque se nós fizermos isso aqui igual a zero, nós sabemos em que ponto de x ela vai cruzar. E aqui é possível fazer essa conta, 8x² menos x² igual a zero. Então se eu fizer a conta aqui, 8x2 igual a x², simplificando eu tenho x² igual a 8, então em mais ou menos raiz quadrada de 8 ela vai cruzar o eixo. Ou seja, em torno de menos 2 vezes raiz de 2. Então, ela vem lá de baixo, né? Ela vem lá de baixo e vai cruzar aqui, ó, um pouquinho depois de 2 raiz de 2. 2 raiz de 2, vamos colocar aqui, escrevendo aqui x igual a raiz quadrada de 8. Né? X igual, se eu fizer aqui na calculadora, 8 na raiz quadrada, escrever aqui, raiz quadrada de 8, quase menos 3, então ela vem passando aqui, ó, passa bem próximo do menos 3, ela chega lá em cima, em 2, que ela é 16, tá vendo? Ó? A gente observa, é crescente, depois ela decresce em 0 para 0, ou seja, ela cresce para x menor que menos 2, decresce entre menos 2 e 0, depois ela volta a crescer entre 0 e 2, quando ela atinge 16 de novo, que é o nosso máximo, e depois ela volta a cair, né? Volta a cair, ela vai zerar próximo de 3, ó, e vai decrescer indefinidamente. E aí a gente observa o seguinte, claro, que aqui não é muito perceptível pela natureza do gráfico, que vai ocorrer mudança de concavidade em menos 2 raiz de 3, ou seja, olha, mesmo com uma escala, né, bem precária, dá para perceber que há uma mudança de concavidade. Aqui está para baixo, aqui vai para cima. Concavidade para baixo, concavidade para cima. E aqui é a mesma coisa, ó, concavidade para cima, concavidade para baixo. Então está aí montado o gráfico, né? Também de forma bem, né, interessante que nós conseguimos resolver. Claro, existe uma manipulação algébrica um pouco mais detalhada, mas que foi possível resolvê-la. Então, com isso daí, nós vamos resolver o exercício agora, o item C, né, dessa lista. Vamos pegar ele aqui. X² mais 4x². Vamos lá. Vamos lá escrever esse aqui, F, opa, esse aqui pincel já foi pro saco, então F
igual a x à quarta mais 4x ao cubo. Então vamos lá. Mesmo procedimento, vou derivar aqui a função, derivo 4x ao cubo mais 12x². É possível observar que é colocado o 4 em evidência, o x² também, é menor potência, então aqui vai ficar x mais 3, correto? Daqui então eu consigo identificar que os meus pontos críticos são obtidos quando x é igual a 0 e x igual a menos 3, que são os pontos onde eu vou observar que zero a função. Então já consigo identificar de cara. Então daqui o que eu faço? Monto o nosso varal. Esse caso aqui não precisa fazer tanta quebra, porque as funções já são mais simples. Então dá para espremer e escrever desse lado aqui. Então vamos lá, um intervalozinho. E aí nós escrevemos as funções 4x2, x mais 3, o sinal da função, e aqui a conclusão. Vamos colocar só conc, de conclusão. Conc. Vamos lá. Então eu tenho valores de x que são menores que menos 3, valores de x que são maiores que menos 3 e menores do que 0, e x maior do que 0. São esses 3 pontos. O que é interessante observar nesse caso aqui, que na primeira função, que é x², independente do sinal que eu coloque, do valor, o resultado é sempre positivo. Então ela vai retornar para mim mais, mais e mais. Se eu analisar aqui na vertical, já dá para fazer isso. Quando x é menor que menos 3, por exemplo, menos 4 aqui é negativo, então a função é decrescente. Então decresce. Para x entre menos 3 e 0, o que acontece? Você pega um valor, por exemplo, menos 1, aqui é positivo, então ela é crescente. E para x maior que 0 é positivo, logo ela é crescente. Então o que dá para aferir daí, identificar, é que ela tem um candidato a ponto de mínimo, que é em menos 3. Mas não tem um candidato a ponto de máximo, porque a função ela é crescente a partir de menos 3. Então pode ser que ela tenha um mínimo absoluto em menos 3 e depois ela vá crescendo indefinidamente a partir desse valor. O que a gente faz agora? Deriva mais uma vez a função. E aplica os pontos críticos. Derivou mais uma vez f duas linhas. Então o que vai acontecer? Você vai gerar lá 12x² mais 24x. O que a gente analisa agora? Joga os pontos críticos e identifica neles se há uma possibilidade de você gerar o máximo e o mínimo absoluto. Então f de duas linhas aí vai ser igual a 12 vezes menos 3 ao quadrado mais 24 vezes menos 3. Aqui. Então aqui, como eu tenho uma potência de expoente par, vai dar positivo. 9 vezes 2, 108, vezes menos 3 vezes 24 dá 72. 108 menos 72 dá 36. Então, sendo esse resultado positivo, então você pode afirmar que menos 3 é mínimo absoluto. Então é um mínimo ABS aí. E no caso do zero, é interessante observar que já é uma confirmação do que a gente está observando aqui, é que quando eu aplico f de duas linhas aqui em zero, na função, ela retorna zero. E isso indica que nesse caso o resultado é inconclusivo, né? A gente não pode dizer se em zero a curva tem um máximo. A gente sabe que tem um mínimo, que é em menos 3, mas máximo ela não tem. Então agora vamos aqui só deixar a sequência, né? Decrescente, crescente, crescente, DCC. A gente sabe que tem um mínimo menos 3 e partir para a montagem da tabelinha da derivada segunda. É isso que nós vamos fazer. A gente apaga aqui. E vamos lá. Só voltando aqui, para não esquecer qual era a derivada, eu tenho a função f, era x à quarta, mais, cadê aqui? Mais 4x ao cubo. Então, se eu derivo a primeira vez, eu retornei 4x3.
mais 12x2, derivei a segunda vez, retornei 12x2 mais 24x, beleza. Não esquecer, fica mais fácil dessa forma. Uma vez que você chegou aqui, dá para você reduzir, que o 12 aqui é comum, o x também, então isso aqui ficaria x mais 2, dessa forma. E aí por quê? Porque daqui você consegue identificar onde que essa função pode apresentar uma mudança de concavidade. Então, você tem dois candidatos aqui, que a f duas linhas ela zera quando o x é nulo ou quando o x é igual a menos 2. São esses dois pontos aí que são os candidatos. Então, eu monto o nosso intervalinho aqui, coloco as duas funções, então 12x e x mais 2, analiso o sinal e a derivada segunda, né? Qual é a conclusão que eu tenho acerca dela? Então você tem aí valores de x que são menores que menos 2, x maior que menos 2 e menor do que 0 e x maior do que 0. Quando x é menor que menos 2, isso aqui é negativo, negativo, positivo, conclusão. Derivada segunda, positiva, indica que a concavidade é voltada para baixo. Entre menos 2 e 0, menos 1 aqui vai ser negativo, aqui é positivo, negativo, concavidade para cima. E em 0 você tem positivo, positivo, concavidade para baixo. Então, a gente conclui que você tem uma mudança de concavidade em menos 2 e em 0. Vamos colocar essa sequência aqui, CB, CC, CB. E colocar os pontos onde isso ocorre. Menos 2, né? Aqui entre menos 2 e 0 e o 0. E com isso aqui a gente consegue montar nosso gráfico, né? Para a nossa determinação gráfica do processo. Bom, então a gente resgata a função original, né? Colocar aqui só para efeito, x à quarta menos 4, deixar bem no jeito a função aqui para o cálculo ficar executado corretamente. Então vamos lá. Montamos uma tabelinha para x à quarta menos 4x ao cubo, jogo alguns valores, né, para referenciar. 0, eu sei que retorna 0, a gente pode colocar lá, né, os pontos críticos, na verdade. Então, alguns outros valores você pode escrever. O menos 3 a gente sabe que vai ser lá um ponto que ele considera como de mínimo. Vamos colocar aqui menos 1. Menos 1 vezes menos 4 vai dar 4 positivo, com mais um 5. Em menos 3, vamos colocar aqui, menos 3 à quarta dá 81. Menos 3 elevado à terceira vai dar menos 27. 81, tá, 27, 4 vezes 27 dá 108, isso. 81 menos 108, então você tem menos 29, né, nesse processo. E aqui a gente consegue construir o gráfico com base nessas informações. Então vamos lá, colocar um eixo cartesiano de modo, né, simplificado para gerar as curvas, a curva na verdade. Então x, a função é escrita na variável, observando aqui, variável y, variável f. Então, menos 1, menos 2, menos 3, 1 positivo, 2, 3. Aqui na saída você tem, vamos colocar de forma proporcional, 5, 10 e 15, menos 5, menos 10, menos 15, vamos colocar aqui menos 20, menos 25 e até chegar perto do menos 30, porque o valor mínimo é menos 29.
Então, a sequência é: a função decresce para valores que são menores que menos 3. Então, eu sei que em 0 ela retorna 0, em menos 1 ela retorna 5. Vou botar aqui. Eu sei que há uma mudança de concavidade em menos 2. Então, menos 2 é um ponto também interessante para a gente colocar aqui, né? Menos 2, a quarta vai dar 16. Menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Menos com menos dá mais. 16 mais 32 dá 48. Então, 48. Então, tem uma mudança de concavidade lá em cima da curva já. Então, lá em cima da curva já ocorre uma mudança. Então, lá ela desce. Quando chega aqui, há uma mudança de concavidade em 0. A partir de 0, aliás, a partir de 0 não. Em menos 2, menos 3, ela é menos 29, é isso? Peraí, só um instante. Não é em... O ponto de mínimo não é em menos 3, é em 3, na verdade, né? É 3. Então, em 3 a quarta, em menos 3 a quarta dá 81. Beleza. Menos 3 dá menos 27, com menos dá mais. Então, 81 mais 27. Então, aqui seria 1 mais 7, 8. 8 mais 2, 10. Então, seria 108. E aí sim, o mínimo dela é em menos 3. Em 3 positivo, como nós havíamos calculado. Então, em 3 positivo, sim, 3 é o que vai dar menos 29. Então, essa função, ela vem, ela é decrescente, depois ela vai continuar a decrescer, vai atingir um mínimo aqui ó, em 3, que é menos 29, há uma mudança de concavidade, daí em diante ela começa a subir. Da mesma forma como nós fizemos no anterior, se eu isolar aqui e escrever o ponto onde ela passa pelo eixo, x à quarta igual a 4x ao cubo, eu tenho condições de identificar. Porque se x à quarta é igual a 4x ao cubo, isso corresponde, na verdade, a x igual a 4, né, quando eu cancelo os termos. Então, ela vai passar aqui ó, em 4 e vai seguindo indefinidamente. Ou seja, ó, a sequência ela representa que ela era decrescente para valores menores que menos 3, como a gente estava identificando. Decresce, 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 decresce. A partir de 2 ela começa, em 2 ela muda de concavidade e a partir de 3 a função começa a ser o quê? A ser crescente. Então ela está de acordo com o processo que a gente identificou. Por quê? Porque há uma mudança de concavidade, aqui em menos 2, concavidade para cima e concavidade para baixo. Em 2 também é possível observar concavidade para baixo, concavidade para cima, sendo que a função apresenta esse padrão de representação crescente para todos os casos. Então, como nós mostramos lá atrás, ó, quando eu derivo e calculo 4x3 menos 12x2 e coloco lá 4x2 x mais 3, o que a gente obtém? E você só tem 2 pontos críticos, que é o x igual a 0 e o x igual a menos 3. Então, quando nós observamos lá x menor que menos 3, x maior que menos 3 e menor que 0, e x maior que 0, qual é a conclusão que nós tivemos? Que a função decrescia. Entre menos 3 e 0, a função apresentava um outro comportamento, ela começava a crescer e sendo crescente a partir de 0 em diante. Então, aqui está o nosso processo, está finalizado. Na verdade, eu lancei x à quarta menos 4x ao cubo, né? Na verdade, x à quarta mais 4x ao cubo. Então, está errado isso aqui. Na verdade, eu estava fazendo errado essas expressões. Então aqui é 1 que retorna 5, 3, vamos colocar aqui, menos 3, que ela é o ponto mínimo, né? 3 a quarta 81, 3 ao cubo 27, não, menos 3, né? Menos 3, estava certo. Era em menos 3 que ela apresentava um ponto lá de x à quarta, deixa eu só
representar mais uma vez aqui, só para ficar claro o processo. É o contrário, né? Ela desce, na verdade não é assim, isso aqui, esse é o gráfico para x à quarta menos 4x ao cubo. Então x à quarta mais 4x ao cubo é diferente desse caso aqui. Vamos refazer aqui e identificar x à quarta. O que eu acabei de fazer foi o gráfico mudando o sinal, né? Escrevi como com menos 4x ao cubo, quando na verdade é mais 4x ao cubo. Isso estava dando uma discrepância quanto aos pontos críticos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então aqui 0 é 0. 1 aqui retorna 5. Menos 2 dá 16. Menos 2 ao cubo vai dar menos 8. 4 vezes menos 8, menos 32. Então, aqui vai dar menos 16, aí sim, em menos 3 ela retorna o valor mínimo, que é menos 27, vezes 4 dá menos 108, então 81 menos 108 menos 29. Agora sim, agora a curva fica fiel, porque ela vai cruzar, né, aqui em menos 4, quando a gente faz x à quarta igual a mais 4x ao cubo igual a zero. E aí, fazendo aquele mesmo processo que eu executei com a conta em menos, eu sei que ela vai cruzar em menos 4. Então, tecnicamente, vai acontecer isso aqui, ó. Ela decresce em menos 4, atinge um mínimo em menos 3, é isso que vai acontecer. Aí depois ela volta a crescer, passa em zero, há uma mudança significativa e vai crescendo indefinidamente. Dessa forma como está demonstrado. E aí sim, faz jus ao que nós mostramos lá nos pontos críticos, em que x menor que menos 3 ela era decrescente e depois começa a crescer a partir de menos 3 até 0 e de 0 até em diante. Beleza, agora está certo. Ocorrendo uma mudança de concavidade de menos 2, aqui para cima, aqui para baixo, uma outra mudança de concavidade em 2, para cima, para baixo, agora sim a curva fica correta. E aí finaliza o exercício. O que eu fiz anteriormente foi construir o gráfico colocando sinal de menos, quando na verdade a função era feita com mais. Então, com isso a gente agora finaliza nesse exercício 1, o item D, onde nós vamos usar uma função em fração. Então, y é igual a x sobre x menos 1. Nesse caso específico aqui, é interessante observar o seguinte, que é possível derivar a função, óbvio, né? Mas trata-se de uma função racional, onde ela deixa de estar definida num ponto. Então, nesse caso aqui, o caminho mais interessante é primeiro você observar onde que a função deixa de estar definida. Então, ela deixa de estar definida em x igual a 1. x igual a 1 y não está definida. Ou seja, ela tem uma assíntota aí. E aí, retornando aos conceitos de cálculo 1, não está definida. Então, uma outra forma de você identificar essa curva é também analisar onde que ela deixa de existir para outros valores. Como assim? Eu sei que em x igual a 1 ela não está definida, logo eu sei que tem uma assíntota aqui, que lá no cálculo a gente aprende, que é uma assíntota do tipo horizontal, assíntota vertical. Ou seja, em x igual a 1, se eu traçar uma reta vertical, essa curva não vai cruzar o eixo. E a outra forma de identificar um outro tipo de assíntota é quando você estuda o limite, dessa função para valores cada vez maiores de x, ou seja, quando x tende ao infinito. Não sei se vocês se recordam-se desse processo lá no cálculo 1. E aí, para você resolver isso daqui, você analisa o valor dessa função quando você atribui valores mais e mais significativos. Então, nesse processo aqui, você pode dividir ambos os termos pelo termo de maior potência, no caso aqui é o próprio x menos 1 sobre x.
Aqui eu sei que tem uma cinta vertical em x igual a 1, então eu vou apagar. X por x é igual a 1. X por x é 1 e aqui retorna 1 sobre x no cancelamento. Quando x tende a infinito, isso aqui vai a zero. Logo, tudo isso aqui retorna 1. Então, isso está indicando que tem uma assíntota horizontal em 1. Ou seja, com essas duas informações, eu tenho a identificação dos pontos onde a curva não cruza o eixo. Então, fica muito mais fácil para analisar com base nos testes que a gente executa. Aqui não é nem tão necessário você resolver pelos testes de derivada segunda. O teste da derivada primeira já é interessante para a gente. Então, fazendo o processo, né? Então, vamos lá. Vamos derivar a função. Derivando aqui pela primeira vez. Usando a regra da potência. Então, x menos 1 ao quadrado. O de baixo vezes a derivada de cima, derivada de x é 1, menos o de cima, vezes a derivada de baixo, derivada de x menos 1 é 1. Então, o y' é igual a x menos 1 menos x sobre x menos 1 ao quadrado. Então, isso aqui está indicando, cancela, que o resultado aqui é menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Então, quando eu encontro isso daqui, essa derivada, que vai me permitir achar os pontos críticos, o que eu sei sobre esse ponto crítico aqui? Que dependente do valor que eu jogo em x, essa função na derivada ela é sempre o quê? Sempre negativa. Sempre negativa. Então, o que acontece é que pensando lá naquele teste que a gente faz com o intervalo, para qualquer valor que eu coloque em x aqui, ó, a derivada é sempre negativa, indicando que a função é o quê? Decrescente. Então ela sempre decresce para valores que estão próximos de quanto? De 1, que é um dos pontos que a gente sabe que não vai cruzar o eixo. Então, por que isso é importante? Porque com essa análise você já não precisa nem executar o teste de derivada de segunda, você já tem uma noção do comportamento da curva por conta da análise que a gente vai fazer agora a seguir. Então daqui eu tenho o seguinte, olha, o eixo x e o y, a função original é x sobre x menos 1, x sobre x menos 1, ela tem dois pontos onde ela não vai cruzar, que é em x igual a 1 e em y igual a 1. Então vamos colocar aqui, ó. Então, nesses dois pontos tracejados aqui, a curva não cruza o eixo. Então, o que vai acontecer? Quando x tende ao infinito, a função vai tender a 1. E o que ele está dizendo para a gente? Que, independente do valor de x que você vai colocar, a função é sempre o quê? Decrescente. E aí, o que dá para você inferir sobre a análise dessa curva aqui? Que, jogando alguns pontos, o seu resultado já fica bem interessante. Que pontos são esses? Vamos colocar aqui, ó, fazendo um eixo cartesiano aqui, do tipo x e y. Um ponto que você pode jogar é 0, 0 sobre qualquer coisa é 0, 0 sobre 0 menos 1, 0, eu sei que ela passa aqui. E aí, usando as ideias de limite, você já consegue entender o comportamento dessa função. Como assim? Quando x se aproxima de 1, vindo pela esquerda da função, trabalhando com a ideia de limite lateral, x tendendo a 1 pela esquerda, para valores de x menores que 1, o que vai acontecer com essa função? Se você se aproxima de 1 para valores menores do que 1, porém inferiores, um pouquinho inferiores a 1, o que vai acontecer com essa função? Se você joga, por exemplo, 0,9, né, que é menor que 1, sobre 0,9 menos 1, por exemplo, vai dar quanto? 0,9 menos 0,1. Quando você divide, vai dar menos 9. Se você se aproxima mais ainda, por exemplo, 0,99, o que vai acontecer com esse valor? Ele vai ficar cada vez mais negativo. Então está indicando, na verdade, algo que eu não preciso nem fazer através de uma tabela. Lá na derivada primeira eu já fiz. Ele está dizendo que para valores próximos de 1 ali, a função é sempre decrescente. Então o que vai acontecer? Ela faz isso, é assintótica aqui, que ela não vai cruzar o eixo,
e vai acontecer a mesma coisa em 1. Ela é decrescente, porém ela não cruza aqui o eixo. Então está aqui a análise da curva, essa seria a descrição dessa curva pró-cálculo. E aí, usando recursos, né, do cálculo 1. E com isso a gente resolve o primeiro exercício, a gente faz uma parada, vamos montar uma outra resolução para os exercícios que envolvem os problemas de otimização, que vão de 2 até o exercício 6, beleza? Valeu, muito obrigado e é isso aí.